E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo do SulaFoot. Hoje vamos reagir a Vasco e Corinthians. Vasco perde a final da Copa do Brasil de Josão Futebol. Aí galera, então bora lá para esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal. Vou deixar o like aqui no vídeo dele também. E bora lá galera, ver esse vídeo. Tava torcendo pro Vasco, o Vasco perdeu. Até porque eu sou palmeirense. Então bora lá galera, reagir a este vídeo. Gente, eu acabei de chegar no estádio, o Vasco perde a final da Copa do Brasil, o Corinthians joga no Maracanã, teoricamente em casa, exatamente São Januário, mas assim, trazendo o estádio, já no começo aqui do vídeo, é um sentimento muito merda, principalmente quando você, sei lá, vê a torcida do Corinthians gritando que o Maraca é nosso, hoje de bater esse campeão. Não é dos melhores sentimentos, mas cara, o futebol, disso, a gente vai É começar triste, com o jogo, imagina palmeirense, falar de o Vasco, Allianz é falar nosso. de pessoas que talvez deveriam estar indo pra frente do paredão, enfim, vamos lá, começa o jogo. Diferente, né? O Corinthians, ele meio que ficava mais diferente do que tinha sido na casa do Corinthians, onde lá sempre o jogo tinha muito tempo da gente nem virar a bola. Agora aqui, um jogo que teoricamente era para ser mais fácil, está no Rio de Janeiro, está na casa do Vasco. O Vasco permite que o Corinthians comece, permite não, né? O Corinthians por mérito vai lá e começa com a bola. A primeira finalização do jogo vai ser um chute para fora do Irão, que é um personagem grande desse jogo. E aí, logo na sequência, o primeiro gol do Yuri. E aí, cara, eu estava no setor oeste interior, que é basicamente o mesmo ângulo da TV, só que obviamente mais para o estádio. E eu vi de perto, a primeira coisa que eu tenho aqui que destacar, a jogada do Mateuzinho. Desde a bola que vem, ele domina no peito, ele domina já clareando para frente para saber buscar o ataque, e sempre, principalmente a bola que ele acha, virou. Então, assim, uma desatenção enorme. O Cuesta, ele volta meio que trotando devagarinho, mas existe esse mérito do Matheus, que talvez passe batido para muita gente, mas nesse lance específico estava ali. Foi uma jogada boa, tá? Vi os melhores momentos. Não assisti o jogo, mas foi uma jogada muito boa. O Corinthians jogou bem até. Eu esperava que o Vasco ia me surpreender mais, mas tava torcendo muito pro Vasco ganhar. Até porque o Palmeiras foi eliminado por Corinthians e o Vasco é da União aqui, né? Não vou fazer o símbolo porque minha mãe não deixa, mas bora lá. Colado ao lugar que estava, e eu vi de perto que foi muito bem. Beleza, a bola chega no Yuri. O Yuri não seria uma bola fácil de dominar, sempre perfeita, sabe aquela bola que você domina e gruda? E foi isso que aconteceu. Ele tentou a bola dar uma espirrada pra frente, mas não tanto a ponto dele perder o controle dela. Então a bola ainda fica pro Yuri Alberto e ele faz o gol. Cara, o Leonardo falha muito nesse jogo. Eu acho que esse primeiro erro, apesar de grande, ele ainda nem é o pior do jogo. Ele na sequência vai ser o pior. Mas assim, existe o mérito do Corinthians, mas, cara, é de um nível de desatenção do Vasco na defesa. É impressionante como aquele velho papo de tem jogo que parece que os caras estão, sabe, a milhão. O Barcelona do Guardiola, aquela coisa doida. Tem jogo que, cara, por incrível que pareça, para 67 mil pessoas, que é exatamente o que tinha no Maracanã, sabe? Aquele talhado do caramba, toda aquela música. Os caras estão ligados. Sacanagem. A zaga falha, o Cristiano sai cravado lá. E primeiro toca a bola, assim, joga ela lá na trave. Eu pensei que o Vasco ia jogar o dobro que ele jogou lá no, na Neoquímica. Que o Vasco jogou bem. Teve um pedido, inclusive eu fiz uma live, mas eu já excluí porque eu revelo meu rosto na live, sem querer. É... Mas eu pensei que o Vasco ia ganhar. Eu acreditei, até porque eu tava torcendo, né, pro Vasco, já falei. Mas foi triste, mano. Foi triste. A rua aqui virou festa. Eu que eu moro na Bahia, hein, mano. Mentira. Na Bahia não. Fez exatamente tomar o gol, mas não saiu. E depois que ele já dominou e vai chutar, tá ali. Tem que fazer, porque a bola vai lá no cara. Beleza, qual que é o segundo tópico do dia? A gente tem aos 25 minutos aproximadamente o segundo momento do Yuri. E aí uma bola que o Martinez ele vira um voleio, uma bicicleta, meio do nada, meio ninguém esperava. O fato é que a bola vai lá na frente, pega a zaga voltando. Cara, era muito, mas muito uma bola coisa, sabe? E aí aquela velha história do futebol, que transforma herói em vilão, vilão em herói. A gente está aqui, esteve, agora já acabou, na final da Copa do Brasil, em virtude do que o Léo já foi mais de uma de pena contra o Operário, se não me enganado. Ele, inclusive, teve uma bola quando a gente já estava naquela segunda. O time fizeram a cobrança deles converter, a gente está fora. E ele foi lá e pegou o Vasco voltou pro jogo. Por muito ao custo, chegou a bater dentro do dia e o Vasco classificou. E depois aconteceu isso de novo e tal, de defender pênalti. Dito isso, aos 25 do primeiro tempo de hoje, o Yuri, uma chance que ele saiu muito cara a cara, era uma chance, ao meu ver, muito mais fácil que a primeira. Só que ele, sei lá, não começar a pegar entretenimento, tá ligado? Porque se ele faz gol ali, o jogo já acaba, e eu acho que ele não queria isso. Fica cada desabate, o Yuri faz o gol de fim, Sacanagem. esse de raiva, mas assim, vendo lá de campo, era surreal como o Léo não precisava daquela bola. Assim, uma parada de ficar inseguro. Sabe o que eu percebi? Muitos dos bagres, quando fazem gol, tipo o Rony. Não, brincadeira. O Rony não é tão. Ele é esforçado, mas ele não tem aquela qualidade toda. Igual o Roberto, foi melhorando agora. Mas os bagres costumam fazer os gols mais difíceis
E perdeu os mais fáceis, né? Por isso que eles são chamados de bagre. É fogo. Você percebia ali que foi quando o Alberto estava de cara e acabou que ele chutou longe e tal. Mas uma partida o Léo, eu acho que a cada jogo que vai passando, a gente tem mais coisas para analisar ele. E parece que debaixo da trave, e o goleiro e tal chegou até em seleção brasileira, pegando pênalti em disputa de pênaltis enorme, um dos melhores. Chuta com os pés, chuta com os pés, terrível. Saindo do gol, terrível. Então, assim, o Léo sai do gol, a única garantia que você tem é de emoção. Porque ou ele vai sair estrambelhado, seja o que Deus quiser, ou ele vai deixar de sair no momento que era. Enfim, ele deixa de sair, o Yuri perde a oportunidade. Aí o que a gente tem aos 41? Olhando aqui minhas anotações, o Vasco empata. Cara, um momento de alegria, o estádio bem abaixo, a gente comemora demais, e o Vasco empata. Mas com uma jogada do 3 gols. Mano, calma aí. Ó, não sei muito a história desse cara, do Josão. Mas como que. Aparentemente ele não parece ser do Rio de Janeiro, né? Mas como que esse cara foi parar pra torcer pro Vasco? Não faz sentido. Quando ele nasceu, não sei quantos anos ele tem, mas o Vasco ou não tinha ganhado, ou tinha acabado de ganhar a. Pô, ou ele já tinha ganhado, ou tinha acabado de ganhar a Libertadores. Como que ele foi torcer pro Vasco, tipo, morando em outro estado? É, é fogo. Mas se o Palmeiras não existisse, eu torceria pro Vasco tranquilamente. Aí então, não tem muita coisa a falar. Acho que ele cai um rendimento. Mas assim, é surreal. Muitas das vezes eu tava lá bem perto do lado dele, dava pra ver. Os caras davam passe. Sabe aquela bola que você sabe que não vai dar em nada? Que você toca, mano, se Deus quiser, se vira. Ele pegava essas bolas horrorosas, aquela bola que você domina e não tem nenhuma opção de passe. Isso aí era a coisa mais recorrente. Ele pega aquela bola, ele faz, ele cruza a bola que ele tem. No fazer o gol de empate, tudo aquilo vir pra cima e tal, aquela energia do estádio. O que dá pra entender que, cara, o jogo agora é nosso. A partir do gol de empate do Vasco, o Vasco passa a ser mais que o Corinthians no jogo. Só que aí não adianta muita coisa. Enfim, o comentário que vai ser feito que o André Gomes, ele, eu acho que cai no segundo tempo, mas, cara, no geral, o que achar de contratação, ele vai, ele rende até quando a gente não espera. Agora, a gente fala de Coutinho, a gente fala de outros nomes aí. O que a gente tem, a gente vai pro intervalo. Desculpa, cara, de bosta, mas aí também, assim, pudera, né? Se quisesse que eu estivesse rindo aqui, querendo um pouquinho demais. A gente vai pro intervalo jogando melhor. O clima era de, cara, vai virar. Eu acho que a maior prova de que o clima era positivo no intervalo é que a minha preocupação individual, e eu não falo em nome de toda a torcida, mas a minha, pelo menos, era, cara, tem que fazer gol, porque eu não quero pênalti. Entendeu? E aí terminou o jogo, como pelo amor de Deus, alguém fala, eu não quero pênalti. Mas no intervalo, vamos virar, porque pênalti não é mais não. Pênalti é uma coração e tal. Enfim, a gente tava bem. Se eu não me engano, nem Vasco nem Corinthians mexe. E aí uma coisa, hoje a gente não tem a TV aqui e tal, mas o Corinthians ele tira o carro nessa partida, ele meio que reforça o meio de campo, eu acho que funcionou, deu certo. Intervalo, né, acontece e tal. A gente tem aos aproximadamente 17, 18, 19, o gol do Corinthians. O segundo, 2x1. Cara, se o Léo Jardim deixou de sair na primeira e a gente não deixou de sair ainda mais na segunda e o Yuri perdoou, a gente tem aqui agora completamente perdido. E aí, cara, eu vou resumir todo esse vídeo aqui. Sabe por que o Vasco perdeu no final da Copa do Brasil? Porque o time é ruim, certo? O time inteiro é ruim? Não. Tem ninguém ali que tem que salva. Não, tem bons jogadores. Mas ao mesmo tempo que tem bons jogadores, também é verdade que quando o Lucas Piton machuca, quem entra é um lateral que nem é daquele lado, aí você inverte o pé dele. Ah, não, mas boa parte do ano ele jogou melhor invertido. Aí, sabe, uma hora a conta vem. Enfim, e daí entra numa indecisão do caramba, não sabe o que faz aquela bola, se não tem um papo, se a bola dele, ele fica meio perdido e entrega a bola de bandeja. E aí o Vasco tava meio que de atacar ao perder a bola aqui, a pavoro de contra-ataque. O Corinthians fazia grande jogo. E a gente ainda tava naquele clima do intervalo de o Vasco bem. Então o Corinthians tava todo atrás, só que com a bola sai no contra-ataque. E aqui, cara, eu tô falando de um cara, tá? Vocês estão ligados que eu sou fechado aqui com a Flash Score, a gente fala de estatística, isso aqui não é uma propaganda. Mas eu achei engraçado, achei curioso. O número é legal, a estatística é legal, mas também quer dizer muito bom, não me por que eu tô falando disso, porque eu fui olhar e o número dos menores do Corinthians, sabe, a nota dele do jogo é uma das menores do Corinthians. Cara, o Corinthians, após o não faz com o Cauã Barros, tá? E aí não só ali, tá? Eu acho que que jogador bom, principalmente se você considerar a idade, a brecha para evoluir e tal. Assim, eu considero que fez uma senhora, velho, tá ligado? É claro que nem foi mesmo o nível desse momento que ele dá ali, específico da vaca, tem cuidado, então nós temos que parar, nem que seja na falta e nem na falta consegue. Ele faz uma puta jogada no Corinthians, bom, nossa, ele vai pagar a pena no Corinthians, cara, que mentira. E aí a gente fala muito que, toda vez que acontece uma coisa, ele vai ter bônus e tal, parece que agora são 5 milhões. E aí quando ganhou o Paulista também era 5 milhões, só que o Paulista vale 5 milhões. O bônus do Depay era exatamente o preço da premiação toda, ou seja, meio que a conta não fechava. Ô, é ridículo isso daqui, tá?
O time contrata o jogador zaço, mas não tem dinheiro pra pagar ele e tem que dar o dinheiro da premiação toda pro cara. Tipo, tá com uma dívida enorme e quer contratar jogador. Mas tá ganhando título, né? Pros caras. Ganhou o Paulista, Copa do Brasil agora, tá ganhando título. Tá dando certo, pelo menos. Né? Os caras estão falidos, mas. tá ligado? E assim, cara, eu nem acho que vai uma partida grandiosa, não. Nossa, que jogador tem no caso. Eu acho que isso importa um pouco. Ganharam aí quase 80 milhões de reais. O gol do Depay, jogador numa fase que faz ali exato. Se o Vasco consegue matar, a gente vai falar aqui no final do começo. Se o Vasco consegue matar em menos minutos, era para você não pegar o Yuri, não vai no cu, tá ligado? Ele pede lá depois da falha do meu Flamengo. Mas enfim, não perdeu. E aí o Corinthians vira. Cara, a partir daí, o Corinthians soube o jogo. A verdade é essa. Já era notório que o Lula na cera. E aí, a partir do momento que tá ganhando, vai ter mais cera ainda. E aí, já adiantando lá, vai falar agora que a culpa da derrota foi a terceira, foi do juiz, foi do juiz, não é normal, é do jogo. Mas assim, o Vasco passa a dominar a partida. Só que o problema, se você tem muita posse de bola, você tem 300% de posse de bola, e você não sabe exatamente o que fazer com ela, não adianta você. Aí, cara, o que a gente vai ter é o jogo progredindo, os minutos passando numa velocidade assustadora, passa rápido, e atenção. É engraçado, né, mano? Porque quando tá perdendo, passa muito rápido pra caramba. E falando desse negócio de cera aí, eu não gosto. Nem quando é meu time, né? Quando o Palmeiras faz cera, eu não gosto. É, tudo bem que é pra segurar a derrota, né, do jogo, vai pra ganhar mesmo. Mas, não gosto. É, pra mim mostra fraqueza, assim. O time não tem preparação pra defender quando for preciso e atacar. Não precisar também. E aí precisar ficar fazendo cera. Mas é coisa do jogo. Se o Abel Ferreira, que é gênio, faz, eu tô aceitando. Brincadeira. Entra derrete, aí o Diniz vai pro nada, ele começa a colocar GP, e é curioso como sai Calma Barros, volante, viu, Gabriel? Treinar derrete. E aí o GP, pra quem não sabe, esse vídeo vai atingir gente que não é do Vasco, o GP é um atacante da base, assim, ele chegou a fazer gol importante, inclusive, não tem ali um calibre, uma qualidade, mas coloca lá real, cara, vamos cruzar na área. O Vasco, vou ter que agora, fazendo a X4, mas foram os números de finalização. Mas assim, provavelmente a gente meio que passou o trator em número menos um, que era do placar, vamos ver aqui nas estatísticas. O Vasco teve 19 finalizações. Meu Mas, Deus. por exemplo, detalhe, só 4. A gente tem uma reta final, onde acontece o quê? Primeiro, tem cobrança de falta do Raí, que já tinha saído, vergonhosa, ele bate na barreira que ficou. Coutinho, ele não exatamente sair, porque sair é cansado, cobrar. Mas, assim, vamos falar do Coutinho. O que dá pra pensar do Coutinho? Decepcionante. Talvez o Coutinho seja um pouco decepcionante. Porque, cara, eu não sei se todo mundo vai concordar, mas eu achei uma final muito apagada. Eu acho que tem a parada, pra quem não viu, ele chegou a meio que falar isso, cara, quando o Coutinho estiver mais na parte inferior do campo, quando o Coutinho estiver perto dos zagueiros, sai do campo, usando o Coutinho e tal. Quando ele não tiver, aí tem mais liberdade pra chutar e tal. A gente entende que ele tem essa função de distribuir o jogo e tal. Eu acho que hoje o Thiago Mendes estava pegando mais a bola que ele, sabe, pra resolver, pra tentar. Então, é um jogador horroroso? Não, isso, teve bons momentos no ano. Eu cheguei a falar em seleção brasileira porque realmente ele estava dando por onde. Cara, assim, pra você ocupar esse lugar de ídolo, que eu acho que não, o Coutinho não é ídolo do Vasco, ele não é, um cara muito querido e tal, mas assim, ele é ídolo, porque é da casa, é igual pra ela. Não, é um cara muito querido, muito querido. Mas, na final, com excelente atuação, aí a gente poderia conversar. Aí talvez fosse o caso de idolatria. Aparentemente não foi. Enfim, é do perfil dele. Ele nunca foi esse cara de, mano, dá a bola em mim, eu vou resolver, eu vou colocar ela debaixo do braço e tal. Isso incomoda, incomoda, tá ligado? A gente tem paralelo do Coutinho no Corinthians seria o Memphis Depay, que, como eu falei, ele fez uma grande partida do Liverpool, tá ligado? Então, assim, decepção um pouco. Não é nenhum alarme, não é nenhum papo de, o Coutinho pode subir, a gente não precisa do Coutinho que vem. Não. Cara, a realidade está aí, afinal veio o momento mais importante do ano e passou batido. É isso, na melhor das hipóteses. Se é que ele não fez um jogo ruim. Calma aí. Ó, eu sou muito defensor aí do Coutinho. Meu jogador que eu mais gosto, de longe. Foi o motivo que foi gostar mais ainda do Vasco, já gostava. E, na minha opinião, né, ele fez esse paralelo entre o Messi e o Depay. Messi e Depay, eu não sei, mas eu acho que é mais atacante, né? Mais pra frente, Coutinho não. É mais meio campo, meio atacante. Então fica aí. E como ele mesmo disse, o Vasco tem um elenco mais limitado. Então eu não colocaria todo esse peso aí no Coutinho, não. Mas tudo bem, tudo bem. O que ele falou não foi besteira, não. Até concordo. Fez um jogo onde ele passou batido. A gente começa a ter as oportunidades no final e tal, cresce, a gente tem o chute do Raí, o Souza faz a defesa, olhando ali o ângulo que eu tava no estádio, parece ter sido mais ou menos no meio, mas foi uma bola forte, um chute forte, tava uma defesa importante. A gente tem os cruzamentos na reta final, nada, a verdade é essa. E, cara, tem duas bolas no final, tem dois momentos, tem dois lances que eles me pegam. Primeiro, é o lance do GP, que é aquele atacante da base do Flamengo.
sobra uma bola pra ele dentro da área. Não era uma bola fácil, não é uma bola que estava dominada, não é uma bola que vinha ficando e tal. E que, tipo, no caso de ou você pega e faz um golaço, ou você joga ela na luta. Então, já era cresce, então tava assim, muito foda. Você jogou na luta. O problema do Vasco é que, cara, sabe, se hoje o time titular é melhor que de fato, as contratações mudaram, o patamar do Vasco, e que, nossa, então agora tá morto. Não, é porque antes era foi com força, tá ligado? E hoje eu acho que é menos. Mas, cara, quando você olha pro campo, é fraquíssimo, tá ligado? E aqui eu não quero nem queimar o moleque da base, não, mas o fato de um moleque da base, com experiência, com rodagem, com habilidade, talvez, o fato dele ter entrado e ainda tão cedo mostra que não tinha nenhuma outra opção, tá ligado? Aí essa bola dele. Tem outro lance, o segundo lance que ele pegou. Cara, no final, isso me incomoda. No final, era uma competição de eu toco pra você, você toca pro outro, aí o outro toca pro outro, e aí passa a bola pra cá, passa a bola pra lá, dá passe, pegava, ou tentar um cruzamento final, ou tentar um chute. Sabe, ninguém era homem de cara, se for pra errar, eu erro. Sabe, deixa eu tentar, deixa eu tentar. O Ryan, no momento, o Souza pegou. No final, é uma tocaiada do caramba, até que a gente tem finalmente um homem se levantando pra cara, a última bola deixa eu pega ela, vou chutar. O volante quem? Matheus França. E ali era um momento de um chute de fora da área, mas com uma certa possibilidade de levar o perigo, de fazer aquele golaço e tal, pá, a bola vai na lua. Se o Matheus França deu errado no próximo. A não ser que ele tenha uma reviravolta, vem tal, vai emprestado, tem contrato ainda, vem, mas o Matheus França deu errado. E era um cara que eu botava fé. Sendo bem sincero, aqui eu não vou nem falar porque essa TV foi uma bosta. Era um cara que eu botava fé, um cara que tava lá na Inglaterra e tal, tava encostado, é verdade, mas tava lá na Inglaterra e a gente conseguiu um empréstimo, um cara que foi ajudado, falaram, ó, é normal, cara, sabe o que esse moleque fez? Ele bateu um pênalti lá, que foi importante não hoje, durante a Copa do Brasil, e eu acho que é isso, se resume isso aí. Aquela bola ali, a bola final, eu acho que aquele fato de lance, ele pega ela e chuta lá na bola, eu faço, cara, Agora, fica a questão. Se o Vasco fizer esse gol assim no final, falar, falar o que ele fez, né? Fazer o que ele falou, né? Toque em mim que eu vou decidir. Aí o Ryan vai lá, pá, faz o gol, empate, prorrogação, todo mundo segurando, ninguém faz, aí vai pros pênaltis. O que será que daria, mano? Léo Jardim já mostrou ser bom em pênalti. O Souza também. Só que o Corinthians tem uns jogadores mais qualificados e eu acho que o Corinthians passaria do mesmo jeito. Mas, por no pênalti é mais. Pênalti não é tanta loteria, né? Não é tanta sorte assim, mas é mais. É um pouco mais que o jogo normal, né? Um pouco menos habilidade que o jogo normal. Então, o Vasco provavelmente teria mais chance de pênalti que fazer essas jogadas aí. Então, é isso. O pênalti eu acho que daria com o Corinthians do mesmo jeito, levasse pra prorrogação. Tem jogadores melhores, né? Mais qualidade. Em pênalti, mas não seria impossível também pro Vasco ganhar se fosse pros pênaltis. sabe quanto que é foda já. Enfim, considerando a memória da memória. Tem um minuto pra fazer considerações finais. O Corinthians não tá com quase nada, mas venceu a vitória. Só que também pareceu que, não, mas por que o Corinthians merecia? O Corinthians tem duas finalizações no jogo, 2x1. O Corinthians, assim, tá com pouco. Foi mérito, foi Mas mérito. fez o que precisava fazer, e é isso aí, show de bola. Segunda coisa, torcida no geral, bem legal. Só estranha uma coisa, aplausos pros caras. Eu acho que tem clima de fracasso no Vasco, e esse assunto que eu vou falar mais com a memória, né? Existe um clima de fracasso no Vasco, a gente perde o jogo e a torcida, não toda ela, mas parte dela, vai lá e aplaude. A gente é o Vasco, né? Igual o Mirassol, né? Eu sei que chega no final, mas gente, aqui, vocês sabem que estão falando de lá, me incomoda. E só pra fechar, eu não terei essa parte, não teremos por causa do Will, mas o que o Will para jogo permite ser a aldeia brincadeira, Eu não gosto desse hábito aí, não. gente triste, mas o futebol acaba aqui, certo? Então, a torcida do Vasco sempre tem orgulho de si mesmo, da torcida. O Vasco pode ter um monte de coisa, a gente tá na merda há muito tempo, mas a torcida tem, e deve continuar tendo. Não é hora de parar. A gente continua aqui. Ano que vem, o Vasco vai ganhar o Carioca. E eu acredito. Passou do Botafogo, passou do Fluminense, falta só o Flamengo. Então é isso, galera. Deixa o like no canal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tava torcendo pro Vasco. Aí decepcionado e